Uma alegria poder estar com os irmãos novamente, desta feita, podendo cooperar no departamento tão relevante e significativo para mim, dentro até de uma perspectiva pessoal, que é o departamento de escola bíblica dominical. É sempre bom rever os irmãos, estar com os irmãos, melhor ainda, em um trabalho de escola bíblica dominical, que julgo, repito, ser tão significativo. Muito obrigado, meu príncipe. Deus o abençoe. Você está elegante com força, hein? Meus irmãos, no tempo que me é dado, eu estarei fazendo aqui com os irmãos a exposição da nossa aula. Eu vou me ater à aula, à lição mesmo. Vou tentar evitar prolixidade, principalmente evitarei traçar aqui uma biografia, pelo menos uma mini biografia, do personagem principal dessa lição, que é o apóstolo Pedro. Tá? Evitarei, então, fazer aqui um levantamento biográfico do apóstolo Pedro e vamos desenvolver nossa lição de acordo com o curso do leito, do rio. Tá? Vamos aí acompanhar as premissas estabelecidas pelo comentarista, a saber, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Bem, o nosso tema maior é avivamento. E o nosso tema hoje, coube a mim, avivamento no ministério de Pedro. Avivamento no ministério de Pedro, claro que é um tema amplo, porque na verdade a revista, a lição, ela vai englobar aí, ela vai contemplar o avivamento na vida pessoal do apóstolo e a mudança que fora dada a ele, ou a mudança que lhe ocorrera em função desse avivamento. Eu irei, já no começo dessa fala, introduzindo aqui a lição, dizer o seguinte: a lição, ela propõe mostrar-nos três coisas. Nesse caso, são os três objetivos desta lição. Objetivo de número 1, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. 2, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, aqui com um cuidado especial, para a gente não pensar que o que modifica o nosso caráter é o batismo com o Espírito Santo. A modificação do caráter no crente não vem pelo batismo no Espírito Santo, e sim pelo batismo do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Ok? É exatamente o desdobramento do fruto do Espírito no crente, que independe do batismo, que promoverá esse caráter cristão nesse crente, e não necessariamente o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque se é o batismo no Espírito Santo que amplia o meu caráter cristão, logo aqueles que não são batizados com o Espírito Santo não têm esse desenvolvimento do caráter cristão. E nesse caso seria uma informação indevida face àquilo que o Novo Testamento nos ensina. Então, o que promove o caráter cristão em nós não é o batismo no Espírito, e sim o batismo do Espírito. O batismo no Espírito é uma coisa, o batismo do Espírito é outra. Ok? Então, quem sabe, na decorrência aqui, eu diga no tópico 2 a diferença do batismo do Espírito e o batismo no Espírito, exatamente para sustentar a minha fala de que o caráter cristão não se amplia em alguém a partir do batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Tópico 3, digo, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no
Espírito Santo. Tá? Então aqui nós teremos o terceiro tópico. O ideal do terceiro tópico é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja. E esse avivamento podendo ser manifestado a partir das múltiplas experiências com o batismo no Espírito Santo. Isto é, muitos crentes recebendo essa dádiva de Deus, conhecida pela nossa denominação como uma espécie de segunda bênção. Esta segunda bênção sendo contemplada por diversos irmãos, e assim nós teremos um avivamento, uma experiência avivalística dentro da comunidade. Bom, dito isso, vamos então à nossa lição. Pastor Vanderlei, digníssimo pastor, ele fez leitura com os irmãos de Atos Apóstolos capítulo 2, versículos 14 a 24. Eu até iria fazer um comentário aqui sobre esse texto, vou evitar comentar esse texto para a gente não ficar preso a ele e eu não abordar aí os tópicos com os seus respectivos subtópicos da lição, tá bem? Então, vamos só ao textuário. Pedro, porém, pondo-se em pé, aí eu destaquei a expressão pondo-se em pé. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus. A expressão pondo-se em pé aqui, muito embora pareça apenas uma constatação do óbvio, porque o Pedro se levantou, ok? Mas existe aqui uma tentativa do autor em fazer uma característica ou uma caracterização nessa ação do Pedro. Ele está colocando Pedro em pé de igualdade com os profetas veterotestamentários, quando eles vinham trazer uma mensagem, e quando eles iam trazer a mensagem, eles se colocavam de pé. Eles, ao pôr-se em pé, eles falavam os oráculos do Senhor, eles entregavam os oráculos. Ok? Então, nesse caso, a intenção do autor aqui, inclusive quem vai trabalhar com isso, sobre isso, é o Gordon Fee e o Craig Keener, a ideia de pôr-se em pé aqui é colocando a fala que virá pelo apóstolo Pedro em pé de igualdade com as falas dos autores, dos profetas do Antigo Testamento. Então, pondo-se em pé não é apenas uma questão de posição física, e sim de autoridade daquele que pode falar em nome de Deus, e aquilo que vai ser dito tem valor espiritual. Aí o Pedro põe-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então o que Pedro vai falar dali para frente tem valor, tem autoridade, é autoritativo, tá? Não é apenas uma narração, tem autoridade profética, textual, ok? Nesse caso, o que é que o Pedro vai falar? Estes homens, Pedro vai explicar o fenômeno que está a acontecer. Aí Pedro diz: estes homens não estão embriagados, porque você vai perceber que por ocasião desse derramar do Espírito, por ocasião dessa descida do Espírito, no dia de Pentecoste, o que você vai ter? Você vai ter pessoas que estão envolvidas com a experiência, envolvidas com esse recebimento pneumático, ok? E você vai ter, por outro lado, um outro grupo de pessoas que estão ali, porém, não estão envolvidos com aquilo. Muito pelo contrário. Você tem os que se envolvem com o pneumático e aqueles que expectam o pneumático. Eles observam o movimento espiritual que está a acontecer e dão característica ao movimento. Eles vão, então, zombar. Eles vão zombar. Então, o que nós precisamos trair aqui como lição? Rapidinho aqui, um parêntese rápido. Sempre que há manifestações espirituais, sempre haverá pessoas que estão envolvidas com as manifestações espirituais e pessoas que são meros espectadores. Problema, que os meros espectadores sempre irão deduzir alguma coisa a partir da sua compreensão.
E qual é a dedução que eles farão do que está a acontecer ali? Eles dirão: esses homens estão cheios de mosto. Esses homens estão cheios de cachaça, não é nem vinho ali. Eles estão cheios de mosto. Essa seria uma espécie de vinho de segunda qualidade. Eles estão cheios de cachaça. Porque olha o que eles estão dizendo, olha o que eles estão falando, olha a gesticulação deles. Então perceba que dentro das manifestações espirituais, ações que fugirão do padrão ocorrerão. Então é importante dizer isso, por quê? Porque nós temos atento. Quando eu digo nós que gostamos de estudar, de ler, de pesquisar, nós temos uma tendência de olharmos para o espiritual e catalogarmos o espiritual como em pé de igualdade com qualquer outra coisa supérflua. Nós temos a tendência de dizer que aquilo que é espiritual, o que é espiritual, dizermos que na verdade é uma manifestação a partir de uma outra coisa. E no caso desses homens, eles estão dizendo que é uma manifestação como efeito de um álcool. O que seria hoje do álcool? Com efeito do mosto. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso, por quê? Porque no afã de caracterizarmos o que está acontecendo, a gente pode perder a ação espiritual que está sendo manifestada. No afã de sermos racionais, nós podemos perder a flueza do Espírito, porque o que estava acontecendo ali é um dos maiores fatos após a redenção, um dos maiores fatos para a igreja, que é o derramamento do Espírito. Só que derramamento do Espírito para aqueles que buscavam derramamento do Espírito. Mas outros estavam ali e que não experimentaram. Eles presenciaram, mas não experimentaram do espiritual. Não experimentaram do derramar. E nesse caso, tentando racionalizar, eles zombarão das manifestações pneumáticas que ali estavam acontecendo. Então, sempre que há uma igreja que se movimenta no pneumático, que se movimenta no espiritual, haverá pessoas que irão criticar. Ora, irmãos, como que as nossas línguas estranhas são criticadas pelos céticos? Há pessoas que vêm aos nossos cultos, são convidados, e um desses cultos que o pregador arrasta o pé mesmo, e tal, e o pessoal do louvor canta debaixo da unção, e tal, porque se não cantar debaixo da unção não vai, se o pregador não tiver da unção também não vai, né? Isso, é só cântico e é só pregação, mas se tiver debaixo da unção, haverá manifestações espirituais, variedade de línguas, e tal, e pessoas, e dons sendo manifestados, aquela coisa, interpretação de línguas estranhas, e aquela flueza do Espírito. E há pessoas que olham para isso e fazem o quê? Olha que gente doida. Enrolaram a língua lá e falaram uns negócios que a gente não entende. Então, sempre haverá, em manifestações espirituais, sempre haverá pessoas para criticar, pessoas para zombar. Aí a grande questão é, quem somos nós quando o Espírito de Deus é derramado? Nós somos aqueles que se envolvem, ou nós somos aqueles que expectam? Somos aqueles que observam? Somos aqueles que olham? Somos aqueles que zombam? Quem somos nós? A gente se envolve ou a gente fica meio que apático em relação ao que está a acontecer? E a orientação do Espírito de Deus para nós, aqui nessa aula, porque muito embora seja uma aula, nós estamos dentro do domínio da educação cristã, então a aplicação ela é bíblica. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está propondo para nós nessa lição. E o que ele está propondo para nós é: se envolva com o meu derramar, se envolva com a minha manifestação, se envolva com o espiritual, pare de ser meros espectadores. Você viu como a irmã estava hoje agitada? Para que aquele negócio? Aquela irmã batendo aquele pé no chão, a outra fazendo um negócio com a mão, parecendo que estava limpando janela, invisível. O que nós precisamos é nos envolver com o pneumático. Aí não teremos tempo para observar que as características, as caras, os jeitos, os trejeitos de alguém é ou não é espiritual. Porque o que importa para mim não é o que ele faz, o que importa para mim é o que eu sinto. Porque enquanto estivermos preocupados com o outro, a gente não sente nada.
Já percebeu que os dias mais incríveis de manifestações espirituais dentro de um culto são os congressos? Mas por quê? Por que os batismos com o Espírito Santo têm que acontecer no congresso? É porque o cara já vem para o congresso, ele não vem para outra coisa, ele vem para receber alguma coisa, ele vem para se envolver. É por isso que o pregador só fala, ele já começa a gritar no banco, aí aquele monte de gente de uniforme, falando em línguas estranhas. E por que em outros cultos isso não é tão vibrante? Não é que falta do espiritual, o que falta não é do espiritual, o que falta é da espiritualidade. Porque no que tange o espiritual, Deus sempre estará. O Espírito Santo sempre estará disponível para operar, para distribuir dons, para operar coisas extraordinárias no nosso meio sempre. O que falta não é do espiritual, o que falta é da espiritualidade, é nós. É da nossa parte. No prosseguimento então, o Pedro irá explicar isso. Pedro vai sacar do texto de Joel e dará uma explicação sobre o que está acontecendo ali, dizendo que na verdade o que está acontecendo não é ninguém embriagado, ninguém envolvido com um mosto. O que está acontecendo ali é o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Pedro explica, Pedro expõe um sermão, e o sermão de Pedro é tão impactante, porque você vai perceber, de novo, eu vou tomar cuidado para eu não ir para outro caminho, você vai perceber que o sermão de Pedro é tão impactante, que o Pedro nem faz apelo. Ele começa a encerrar a fala, os homens começam a perguntar, tá bom Pedro, e quanto ao que você falou, o que nós temos que fazer? Aí o Pedro, agora então, vocês querem saber o que tem que fazer? Sim, vocês podem se arrepender dos vossos pecados e serem batizados. Então Pedro nem faz apelo, a pregação é tão fluida, que os pecadores correram para os pés do Senhor. Então assim, Pedro, desse modo, ele é caracterizado como o primeiro pregador pentecostal. Inclusive, o pastor Ciro Sanches, ele tem um livro falando sobre o Pedro, falando sobre essa questão do Pedro ser o primeiro pregador ali pentecostal. Porque o Pedro prega no dia do Pentecoste, Pedro explica a palavra no dia de Pentecoste, né? Então, aqui você vê casado as duas coisas que o pneumático precisa. O crente espiritual, ele precisa das manifestações espirituais, mas ele precisa também do lado das manifestações intelectivas bíblicas. Então você tem Bíblia sendo explicada, Bíblia sendo explanada, Bíblia sendo exposta, e você tem manifestação espiritual acontecendo. Não entendi, pastor. Todas as vezes que você tem uma igreja local que se compromete com a palavra, que prega a palavra, que vive a palavra, que ensina a palavra, haverá uma grande dosagem de manifestações espirituais, porque o que Deus gosta desse equilíbrio de espiritualidade e Bíblia, palavra e poder, piedade e conhecimento. Deus gosta desse equilíbrio. Do prosseguimento então, a nossa lição. Vamos lá, vamos correr que eu tenho 20 minutos. Tópico 1, vamos atentar, abre a sua revistinha. Pastor, eu esqueci minha revista em casa, fez errado. Escola dominical, você carrega a sua revista contigo. Vamos lá, tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. Pedro antes do Pentecostes. Como eu falei, eu vou seguir a lição, até mantive meu caderninho fechado, vou seguir a lição de acordo com a revista, aqui seguindo, porque senão eu começo a tecer comentários e acabo caminhando para a prolixidade, e não é o meu interesse. Eu quero atingir de acordo com a proposta elencada pelo pastor Elinaldo Renovado de Lima. Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. O que esse subtópico nos fala? As duas atitudes de Pedro. Pedro tomando a palavra,
face a uma pergunta de Jesus, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus está perguntando assim: o que diz os homens ao meu respeito? Ah, Senhor, um diz que tu és Elias, outro diz, e vós? O que dizeis sobre mim? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, face a essa palavra que o Pedro disse, Jesus então dá uma informação ao Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue quem tu revelara, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro tem a informação certa, mas a informação certa não vinha dele. A informação certa vinha através de uma revelação de Deus. Ponto 1. Face a isso, o Pedro então obtém esta informação de positividade sobre ele, sobre a sua fala, sobre a sua perspectiva teológica. Eu estou cometendo um anacronismo, mas sobre a sua perspectiva teológica de Cristo e tal. Muito bem, o Pedro dá a informação certa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelara, mas meu Pai. Ótimo. Agora o comentarista, ele nos chama a atenção para um outro certame. Qual certame? Olha só, Pedro gratificado estava, lisonjeado também, com a resposta de Jesus, a respeito daquilo que ele respondera. Ok? Tudo bem. Agora, não obstante Pedro acabar de falar algo da parte de Deus, você terá, daí para frente, uma outra ação do Pedro. Uma ação que receberá uma reprovação de Jesus. Então observe, primeiro você tem uma aprovação da fala do Pedro e, consequentemente, você vai ter, por conseguinte, uma reprovação à fala, a uma outra fala do mesmo personagem, Pedro. É isso que o comentarista está chamando a nossa atenção. O senhor reconhece esse... O senhor reconhece esse lenço aqui, pastor Wanderlei? Ai. Ainda bem que o senhor só reconhece. É meu agora. Muito bem. Dando prosseguimento. Qual é essa fala do Pedro? Observe. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas restaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro, eu estou lendo na revista, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16:22. O que Jesus vai fazer com Pedro? De pronto Jesus o repreendeu. O que ele diz? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o que o comentarista está mostrando para nós, então, aqui? Falei então, na mesma frase, duas vezes. O que o comentarista está a nos mostrar? O Pedro, antes do Pentecoste, terá duas atitudes que ele está ressaltando aqui. A primeira atitude, no tópico 1, duas atitudes. Tópico 1, primeira, ele fala a partir de uma revelação. Ok? Então ele tem uma manifestação positiva. Agora, esse mesmo Pedro, isso para mostrar a nossa impulsividade, esse mesmo Pedro, que falara agorinha há pouco, a partir de uma revelação dada por Deus, e recebe uma aprovação da sua fala, agora a sua boca será emprestada, e vale muito a pena eu parar aqui. Observe, Pedro não estava endemoniado. Ponto 1. Pedro não estava endemoniado. Jesus não repreende o demônio de Pedro. O que houve aqui, eu acredito que eu falei isso aqui uma vez. O que houve aqui é o quê? Pedro emprestou, em certa medida, a sua boca para o diabo. O que significa dizer o seguinte: o Pedro falou algo. Foi Pedro que disse. Pedro falou algo
que era a mesma fala do diabo. Daí, Jesus vai repreender dizendo o quê? Olha que, Senhor, para trás de mim. Olha o que Jesus diz, para trás de mim, Pedro. Não, para trás de mim, Satanás. Isso implica dizer, os crentes podem serem possuídos por demônios? Não tem como explicar isso aqui. Crentes podem serem possuídos por demônios? Podem. Jesus repreendeu Satanás, depois da fala do Pedro. Crente pode ser possuído por demônio? Te dá 10 segundos para você responder na sua cabeça. Está com vergonha de menear a cabeça assim? Então responde aí dentro aí. Crente pode ser possuído por demônio? Veja bem, a possessão demoníaca não pode acontecer em um crente. Porque o crente, a partir do ponto que é crente, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ele passa a ser habitado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo nele passa a ser penhor e selo. Isso independe de batismo com o Espírito Santo. Isso está ligado à justificação. Ok? E aquilo que vem após a justificação, que é a palingenesia, esse ato de novo nascimento, desemboca a santificação. A justificação, uma espécie de santificação posicional, e agora a santificação progressiva. Então, um crente não pode ser possesso por demônio. Agora tem um detalhe. Não obstante, Satanás pode ter ingerência em alguns crentes. Crente, se não vigiar, pode, entre aspas, dar lugar ao diabo. Por isso que a orientação bíblica é: não deis lugar ao diabo. Se o crente não vigiar, ele fala palavras do diabo. Todas as vezes que o crente se opõe à obra de Deus, pode ser crente, o nome pode estar escrito no livro da vida, é um Pedro da vida. Pode ter uma grande chamada, é Pedro. Mas se é opositor à obra de Deus, está prestando um serviço para o diabo. Pesado, né? Eu vou falar de novo. Porque só ouvi um eita, eu falo de novo. Todas as vezes que um crente pode ter um nome escrito no livro da vida, pode ser possuidor de uma grande chamada, pode ter acabado de ter uma grande revelação de Deus, mas se for opositor à obra de Deus, prestará serviço para o diabo. Se o crente não vigiar, ele fala palavras do diabo. Olha, irmão, a quantidade de crente que empresta a língua para o Satanás. O que tem de crente que o que sai da boca dele é palavras do diabo? Não é brincadeira, mas é crente. Aí, pastor, mas como é que isso pode? Aí Jesus diz assim, ó: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. O Pedro fica, quem vai embora é aquele a quem Pedro emprestou a boca. Você falou besteira, Pedro. Satanás, para trás de mim, você me serve de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus. Aí aqui é para o Pedro. Mas só as que são dos homens, é carnal. Se o crente não vigiar, ele manifesta conhecimento não de Deus, mas conhecimento de coisas de homem, carnalidade, coisas carnais, coisas humanas. Só sabe falar de coisas humanas, só de coisa carnal. Este, se não vigiar, sai da boca dele palavras do diabo. Pesado isso? Pesado. Mas é o que a Bíblia diz. Porém, tem um detalhe. É esse detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Jesus não manda sair o Pedro. Quem sai é Satanás. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. O Pedro fica. O Pedro falou bobagem, mas o Pedro é meu. Pedro está tendo conhecimento de coisas humanas. É o que o texto está dizendo, é o texto. Eu gosto de Bíblia, irmão. Porque eu aprendi a jogar videogame. Mas só as que são dos homens. Pedro, você está falando a partir do olhar humano, de um olhar carnal, Pedro. Você desconhece o espiritual, mas o Pedro fica. Quem vai embora é o diabo. Quem tem que sair
é o mentor intelectual daquilo que digo e daquilo que penso. E não, por quê? Porque o Pedro é recuperável. Está falando besteira, mas é recuperável. Está falando besteira, mas tem chamada. Está falando besteira, mas tem promessa. Está falando bobagem hoje, mas amanhã falará a minha palavra com ousadia. Hoje é um discípulo que aprende, amanhã é um apóstolo que ensina. Aleluia. Nós não somos o resultado dos nossos fracassos, nós somos a somatória das manifestações de misericórdia de Deus. Eu vou repetir essa sentença. Eu tenho que parar de ficar repetindo porque meu horário já foi embora. Mas eu vou repetir pelo menos essa. Nós não somos resultado dos nossos fracassos, nós somos as somatórias das manifestações de misericórdia de Deus. O Abraão mentiu, mas você não vê, mentiu, vai pagar pela sua mentira, mas você não vê Deus chamando ele de mentiroso. O Davi adulterou? Adulterou. Pagou pelo adultério? Pagou pelo adultério, mas você não vê Deus chamando ele de adúltero, porque nós não somos o resultado dos nossos fracassos, nós somos a somatória das manifestações da misericórdia de Deus, nós não somos resultado dos nossos fracassos, porque muito embora é Davi, pecou, mas é o homem segundo o meu coração, é Abraão, errou, mas é o pai de uma grande nação. A promessa é maior do que os nossos erros. A promessa é maior do que os nossos fracassos. A promessa é maior do que os nossos desalentos. A promessa é maior do que as besteiras que a gente fala e vai confiar. Às vezes a gente fala bobagem mesmo. Manifestamos incredulidade. E eu continuo. O mesmo Pedro que fala a partir de uma revelação de Deus, é o mesmo Pedro que agora empresta a sua boca, em certa medida, para Satanás falar. Fala as palavras do diabo. Vai ser repreendido, porque Jesus repreende mesmo, porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele manifesta a misericórdia, mas ele não passa a mão, ele dá cascudo, ele puxa a orelha, ele corrige. Tópico 2, subtópico 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pastor, galo aqui pode ser o galácio, uma espécie de trombeta romana que era tocada na parte da manhã, identificando fuso horário e horário. Pode ser, pastor, gente, é um anacronismo. É uma possibilidade, mas o texto não dá base para isso. Esse texto não é latim, esse texto é grego. E galo lá é galo mesmo. Antes que o galo cante 3 vezes me negará, e o Pedro vai negá-lo 3 vezes. Se não vejamos, Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. Esse é o Pedro antes do Pentecoste. Ele disse, ó Senhor, tem um negócio, hein? Todo mundo aqui pode te abandonar. Olha que descarado. Todo mundo aqui pode te abandonar. Eu? Ah, Senhor, eu não. Todo mundo pode te negar. Eu jamais negaria o Senhor. Aí Jesus vai dizer para ele, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não vai ser nenhuma, será 3, Pedro. A primeira vez ele negou diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. E pela terceira vez, o Pedro negou o Cristo diante de várias pessoas. E pior ainda. Porque primeiro pegam ele não, sou eu não. Na segunda vez ele mente ainda. Até cria uma informação mentirosa. Na terceira vez, ele não só mente, como também pragueja, né? Joga palavras ao vento, usa termos que seriam inapropriados. Pedro, inclusive, jura: eu não conheço ele.
Depois desse momento, o galo cantou. E quando o galo canta, Pedro sentiu profundo arrependimento. Se não, vejamos, 26, 74, 75, vamos ler, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. O que dissera que não negaria. Imediatamente o galo cantou, 75. E lembrou-se, quando o galo canta, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Esse é o Pedro. É o Pedro que não consegue sustentar sua fala. É o Pedro que afirma uma coisa no grupo, mas quando as coisas apertam, muda de opinião. Mente, jura, pragueja. Mas o galo vai cantar. E quando o galo canta, o Pedro sai dali e chora amargamente, porque o Pedro percebeu: fiz besteira. Ele falou comigo que eu faria isso. Ele ainda me avisou. Eu disse para ele que eu não negaria. E ele disse que antes que o galo cantasse eu negaria. E eu neguei. O Pedro vai lembrar que ele foi até ele no Getsemani e disse: homem, não podes velar 1 hora comigo? O Pedro vai começar a lembrar, e amargamente, de forma e amargura, sentindo pesar, ele arrepende-se, ele chora. E para o Pedro, ali acabou. Até eu pensaria como Pedro. Acabou. Aí, eu grifei uma fala do pastor Linaldo Renovado de Lima, no final do tópico, do subtópico, ele diz assim, nosso Senhor, todavia, não desprezou. Olha só. Ponto. Pelo contrário, vírgula, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Coloca para mim, meu filho, Marcos 16, 7. Está ali, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Porque Pedro é destacado. O Atmani escreve um livro sobre isso. Porque o Pedro é destacado. Porque Jesus não despreza um homem por causa do seu erro. Não existem pessoas irrecuperáveis para Jesus. Muito pelo contrário, ele gosta de recuperar estes homens quebrados. Esses que falam e não cumprem. Esses que estão chorando amargamente. Devemos ter cuidado, diz o pastor Linaldo Renovato, de não descartar pessoas por causa de alguma falha. Pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. O vaso se quebra, a gente lança fora. Fulano, esquece fulano. Fulano quer saber de Deus. Fulano quer saber de Jesus. É um cai e levanta. É um cai e levanta. Levanta e cai, levanta e cai. É gangorra. 3 dias de crente. 3 dias sem crente. 3 dias de crente. 3 dias não crente. E é uma gangorra absoluta. E parece que é eterna. Quem somos nós para dizer que alguém é daquele jeito? Outro dia uma pessoa me perguntou assim: pastor, se eu não ver fulano de tal fica 6 meses na igreja e sai. Por que essa menina não consegue ficar na igreja? Eu falei assim, essa é uma pergunta para reflexão, e nós temos que dar resposta a ela. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta: por que ela não consegue ficar no mundo? Porque você diz para mim que ela sai, mas também diz que ela volta. Ela sai e volta, sai e volta. Você está preocupado porque ela sai. Eu estou preocupado porque ela volta.
Enquanto você se interessa com o mecanismo dela sair, o que me intriga é porque ela não consegue ficar lá. Será que não estamos diante de um Pedro? A igreja tem que parar com esse negócio. Ô, gente, a gente ora pelo vizinho. 20 anos para Jesus salvar. Salva, Jesus, salva. Aí todo domingo você chama para ir para a igreja. O vizinho vai. Aí o cara viveu 30 anos fumando. Entra para a igreja. Faz discipulado, batiza. Um ano depois, você chega perto dele e está sentindo, você sente um cheirinho de cigarro. Fala, rapaz, você está fumando, né? Escondido do pastor. Pastor. Eu vou falar para o pastor. Porque na nossa igreja, as coisas não ficam erradas. Não. Eu não estou dizendo que é para jogar pano quente em erro de ninguém. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós somos muito rápidos para lançar essa pessoa de novo lá. Eu vou falar, pastor, porque a igreja não é lugar para gente assim. Ah! É porque está gravando. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar porque está gravando. Eu ia falar em relação à nossa igreja lá. Eu não vou falar porque está gravando. Ah, menina, você fala, eu faço corte, ninguém falou nada, então eu não falo. Deu prosseguimento aqui. Isso. Nós estamos preocupados com uma espécie de santidade ao absurdo. Quando na verdade isso é parede caída. Tá? Isso é parede mofo. Isso é belo por fora, mas é morto por dentro. Isso é mausoléu. Isso tem aparência de vivo, mas está morto. Isso é santo de pedra na mão. E eu gosto que Jesus ama confrontar santo. Ele vira e fala bem assim, ó, pegaram a mulher, adultério, trouxeram a mulher e tal. Quem dentre vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. Aí o texto bíblico diz que eles fizeram o quê? Cada um deixou a sua pedra e fez o quê? Rapou fora. Por quê? Ali viraria uma troca de pedra, um na cabeça do outro. Quem não tem pecado, ninguém ali, o único que não tinha pecado estava sem pedra na mão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí os montes santos não tem coragem de atirar a pedra. Porque atira você, não, eu tenho pecado. Atira você, eu também tenho pecado. Atira você, eu também tenho pecado. E aquele que não tinha pecado disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, ninguém restou, então vai, mulher, e não peques mais. O único santo não tinha pedra na mão. Nós temos que tomar cuidado para não virarmos um pseudo-santo de pedra na mão. Jesus recupera o Pedro, ele vai recuperar. Tópico 2, estou correndo. Tópico 2, Pedro após o Pentecoste. Pedro batizado no Espírito Santo. Diz a descrição do pastor Elinaldo Renovato. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então observe. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes, que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. O resultado disso aqui é Pedro falando, no dia de Pentecoste, Pedro pregando, e quase 3.000 almas rendendo-se à fé que o Pedro estava a anunciar. Isso é o que, pastor Charlie? Isso é o quê? O que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo habilitando pessoas para falar o nome de Jesus. Para falar em nome de Jesus e proclamar o nome de Jesus. Isso advém dessa capacitação espiritual em função do batismo com o Espírito Santo. Eu não estou afirmando que dom espiritual só se manifesta devido ao batismo com o Espírito Santo. Não é isso que estou dizendo. Não é isso que estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que o batismo com o Espírito Santo capacita e habilita pessoas para falarem com maior habilidade, em nome de Jesus e o nome de Jesus. É isso que eu disse. Tá? Não vou ser leviano em dizer que há dons que os dons só se manifestam a partir do batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Há dons que dependem desse fenômeno pneumático. Sim. Mas nem todos os dons espirituais advêm do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, a habilitação em falar com maior probabilidade, proporção significativa, o nome do Senhor e no nome do Senhor, é após o batismo com o Espírito Santo. Então, quando o comentarista fala que Pedro muda depois que é batizado com o Espírito Santo, isso é verdade. Porque a autoridade que o Pedro recebe é significativa. A autoridade que o Pedro recebe é significativa. 2, o Pedro que está no dia de Pentecoste, não é o mesmo Pedro que negou Jesus. Porque o negócio de Pedro não foi no dia de Pentecoste. O negócio de Pedro foi no mar da Galileia. Porque no mesmo lugar onde Jesus chama Pedro, vai ser o mesmo lugar que Jesus chama Pedro, vai ser o mesmo lugar que Jesus vai recuperar Pedro. Porque o Pedro que foi embora, Jesus vai encontrar com ele onde? Na margem do mar. Lá vai Jesus caminhando. Os discípulos estão olhando junto com Pedro e falam: rapaz, tem um homem lá, não estou reconhecendo. E de repente diz: medrosos, covardes, tem alguma coisa de comer aí? Isso não está escrito. Porque Jesus não trata um homem assim. Jesus vira assim: aleluia. Filhos, tem alguma coisa de comer aí? Não tem nada. Aqui não tem nada. Não pescamos nada. Aí então, não pescaram não, né? Então coloca aí, vai. Põe essa rede no mar de novo. Eles colocaram no mar e teve que juntar uns homens para conseguir arrastar aquele negócio e mais. Essa rede não estava como a outra pesca. A rede rasgou. Nessa vieram todos os peixes. Porque a partir daqui, o Pedro e esses discípulos serão exatamente aquilo que Jesus disse lá atrás para eles. Lembra que lá atrás, Jesus disse assim, no começo da chamada, 3 anos anterior. Jesus disse para eles assim, ó: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Jogue a rede no mar. Eles vêm, Jesus restaura, porque eu gosto disso aqui. Ó, observe. Eu gosto disso aqui, porque quando Pedro chega, existe uma espécie de fogueira, tem peixe e tem mel na brasa. Jesus fala assim: tragam os outros peixes, mas tem peixe e tem mel e tem brasa. O Pedro entendeu na hora, porque uma das negações de Pedro a Jesus foi exatamente à beira de um lugar que tinha brasa. O Pedro, quando chega, se espanta. Não é esse homem que perguntou se tinha alguma coisa de comer. Ele não está preocupado com comida, ele está preocupado com os pescadores. Quando eles chegam, já tem peixe, já tem mel, já tem brasa. O que vocês foram buscar no mar, está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu tenho para vocês. Senta aí e coma. Kalaia, Nagamassuria. A partir de agora, Pedro, Jesus vai recuperar Pedro. Aí ele vai ter aquela conversa, Jesus com Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, Pedro, tu me apacenta os meus cordeiros. Jesus recupera o Pedro ali. Dali para frente, o Pedro tornar-se-á aquilo que Jesus havia dito sobre ele: eu vou te fazer pescadores de alma. Aí tem um detalhe: se pescadores de alma ali, analogicamente, dentro da perspectiva analógica, o que a alma ali representa? A alma ali é representada pelo peixe, correto? Só que Pedro, quando vai pregar, o Pedro prega
e pesca quase 3.000 almas. Ô, gente, ninguém pesca 3.000 de uma vez com anzol. Só se pega 3.000 em tese. De uma vez, se for uma rede. Jesus está dizendo que para Pedro, a partir de agora, da Galileia, de brasa, peixe, mel, daqui para frente você vai pescar, mas você vai pescar com a minha rede. Lá atrás a sua rede rasgou, eu quero ver a minha rasgar. Prega! Esse aqui é outro homem. Jesus fica com eles 40 dias. É assunto ao céu. 10 dias depois, derrama o Espírito. O Pedro já havia sido modificado. O Pedro não é mais o Pedro que cortou a orelha do Malco. O Pedro não é mais o impulsivo. Quem é o Pedro? O Pedro não é impulsivo. O Pedro é cheio de autoridade. O Pedro vem chegando com o seu companheiro. E quando ele chega, o homem me dá uma esmola. Esmola? Olha pra gente. Temos esmola, mas o que nós temos? Ah, moço, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. E o paralítico levanta e começa a andar, levanta e começa a andar, e começa a correr, e torna-se um pregoeiro da palavra territorial. Por quê? Porque um homem como Pedro, um homem que tinha tudo para dar errado no caminho de Jesus, o encontro com Jesus na margem da Galileia. Ô Pedro, eu estou apertando um botãozinho. Ô gente, deixa eu até fechar aqui a revista aqui, ó. Ô Pedro, eu estou apertando um botãozinho. Que botão? Recomeço, Pedro. Senhor, há 3 dias atrás eu saí amargurado, Senhor. Eu chamei meus irmãos para pescar, porque o Pedro estava dizendo, chega, voltaremos a pescar. Para mim acabou esse negócio de pregador, esse negócio de evangelho, acabou. Aí Jesus vai no mesmo mar, onde tudo começou, e ele vai recomeçar com os discípulos e com Pedro, porque não é só Pedro que abandona não, tá? Mas ali Jesus vai recomeçar com os discípulos e com Pedro. Pentecostes é essa graça de Deus que capacita homens que estão sendo recuperados por Jesus. Homens que seriam jogados num latão de lixo, mas homens que desistiram de tudo, homens que pararam a caminhada, homens que arrefeceram no caminho. O Pentecoste vem para te dar o poder, para te habilitar, para habilitar pessoas que estão sendo recuperadas pelo Senhor e fazer destes pregadores da sua palavra. O que nós precisamos, porque a questão de Pedro dentro dessa revista, a Viva a Tua Obra, é mostrar na prática as manifestações espirituais pneumáticas. Se Jesus fez com Pedro, Ele é poderoso para fazer conosco. Se Jesus recomeçou com Pedro, Ele recomeça com você também. Você abandonou a rede dele e voltou a pegar a sua rede, não foi? Voltou para o mar, não foi? Mas ele hoje, nessa escola bíblica dominical, ele para onde tudo começou e diz para você, vem, mas Senhor, eu já estou fazendo aquilo que eu parei lá atrás, eu voltei a fazer, vem, que o que você está buscando lá, aqui tem pronto, aqui tem pá, aqui tem mel, aqui tem peixe, aqui tem brasa, vem. Ramagalaio, Naramacalamácia, Irimicandarabacalamaio, Galabará, Suergia. Você está achando que acabou? Não, tem avivamento para a sua vida.
Essa lição de hoje não é para falar de avivamento coletivo, é para falar de avivamento pessoal. Não é avivamento do Brasil, é avivamento na minha vida. É o Jesus que me recupera. Se Jesus não tivesse ido até aquela beira da praia, o Pedro no dia de Pentecostes estaria no mar pescando, mas porque Jesus foi lá com Pedro, ele pega Pedro, e o Pedro no dia do Pentecostes está no cenáculo, todo mundo reunido. Se for preciso, ele vai até a margem deste mar para pegar você de volta, porque existe um lugar que você precisa estar, e o lugar não é o mar, o lugar é o cenáculo. E naquele dia, no 50º dia, tem poder para a tua vida. Eu não sei se eu posso dar esse tipo de afirmação, mas pelo Espírito eu digo: o Senhor Jesus está na margem do teu mar hoje, e está dizendo para você: volta para o propósito inicial. Eu tenho poder para você. Volta para o propósito inicial. Daqui 50 dias eu tenho poder para você. Volta para o propósito inicial. Eu tenho uma história com você. Volta para o propósito inicial. Tem uma promessa sobre a tua vida. Volta! Você está pensando que tua vida vai acabar assim? Não vai. Jesus me trouxe aqui esta noite para te dizer: eu recomeço contigo. Eu sei onde você está. Eu sei onde está teu barco. Eu sei a margem que você fica. Eu sei. Eu sei. Vou te tirar dessa água, vou te tirar desse barco, vou providenciar milagre. E mais, quando tu chegares perto de mim, tu verás que eu tenho peixe na brasa para você. Sai dessa água. Sai dessa água. Você está pescando, não está pegando nada. Sai dessa água. Volta para o propósito inicial. Alguém comigo que sente esse confronto do Espírito, essa presença do Espírito, esse confronto do Espírito, essa presença do Espírito. No recomeço tem provisão. No recomeço tem restauração. No recomeço tem brasa. No recomeço tem peixe. Curva a sua cabeça onde você está. Não vou nem pedir para você ficar de pé, porque meu tempo acabou. Já 10 minutos. Ele sabe onde você está. Ele sabe que você está com desculpa, fugindo dele. Ele sabe que você está fugindo da promessa. Ele sabe que a amargura tomou conta da tua alma. Ele sabe. Mas esta noite é a noite que Ele recomeça contigo. Esta noite é a noite que Ele recomeça contigo. Esta noite, a tua vida não vai acabar nesse mar. Em 50 dias, tu verás o que eu faço com um homem dominado pelo meu espírito. A proposta do Pedro era água e pesca. A proposta de Jesus era Pentecoste e alma.
E no nome do Senhor, eu libero esta palavra profética. Esses próximos 50 dias serão dias de favorecimentos de Deus. Pentecoste não é um nome qualquer. Pentecoste é uma marca, e esse penta é uma marca. O Senhor fará. O Senhor manifestará provisão, colheitas significativas nesse intercurso de 50 dias. Ministérios que estão parados, se sair da água hoje e recomeçar com Ele em 50 dias, será o tempo para que todos vejam o que Ele é capaz de fazer com uma vida em quem Ele assopra do seu Espírito. Diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.